empreendedorismo, todo empreendimento social acaba sendo tecnológico e tecnológico social, pelo menos num aspecto, né? O de trazer valor para a sociedade, certo? Eu acho que o empreendedor social, ele se mistura com o profissional, porque na vida a gente tenta ajudar a sociedade, e evidentemente que isso também vai fazer com que ela nos ajude, de forma tal que a gente ofereça algo a ela. Então, tem aquele empreendedorismo profissional em que você realmente procura vender alguma coisa, oferecer algum serviço com um objetivo específico para um grupo de pessoas e tem uma remuneração em cima disso, mas eu acho que o empreendedorismo social, quer dizer, aquele que você faz por prazer, aquele que você faz para deixar um legado, aquele que você faz para mostrar um pouco às pessoas aquilo que você acha, aquilo que você pode ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, a se desenvolverem. E uma das características que a gente poderia dizer é que ele talvez não tenha uma remuneração direta. Quer dizer, eu não vou receber a cada apresentação, a cada ação, um valor pré-estabelecido. Eu vou receber muito mais do que isso. Eu vou receber amizade, eu vou receber pessoas que vão se enturmar comigo, que vão conversar comigo, que vão me ajudar também, que vão me recompensar por esse trabalho de uma forma diferente, mas muito importante. E o importante mesmo é a satisfação que a gente sente quando faz um trabalho, vamos dizer assim, social, sem fins absolutamente lucrativos. Eu comecei com isso quando um dia eu resolvi criar 10 princípios de qualidade de vida. Para deixar como um legado, para falar assim, olha, eu acho que na vida a gente deve se ocupar desses 10 princípios. E aí eu comecei a falar sobre eles, né? A fazer palestras, a tentar me apresentar em vídeos, a visitar empresas até, para conversar com as pessoas, fazendo eventos. E isso me dá uma satisfação incrível, porque eu sinto que eu estou ajudando as pessoas. E as pessoas com isso me agradecem, às vezes me elogiam, e é uma satisfação tão grande você perceber que você está fazendo um bem para as pessoas, que as pessoas estão gostando daquela sua atividade, e isso compensa muito mais do que qualquer remuneração financeira que pudesse dar. E a gente tem que sempre também evoluir nesse trabalho, né? Quer dizer, conquistar mais pessoas e conquistar novas ideias, conseguir novas ideias, para que também as pessoas se interessem sempre, porque se você não estiver sempre inovando nisso, aí realmente a coisa pode cair numa situação que não atraia mais tanto assim as pessoas. Mas é uma recomendação, sem dúvida, importante, e eu acho que todos nós, principalmente no sentido de deixar um legado, né? Daqui a 10, 15 anos, os seus netos, seus bisnetos, eles têm que falar alguma coisa de vocês. Não é muito legal quando você, depois que se vai, ninguém mais fala de você. Perfeito, perfeito. Na verdade, a gente tem que sobreviver à vida, independente de ter ela terminado ou não, né? Interessante esse pensamento. Agora, uma dúvida que eu tenho é, uma das causas, um dos objetivos do empreendedorismo social é a busca de uma forma de vida mais justa. E por justo aqui o sentido é bem amplo. Um deles é ter o meio ambiente preservado, tratado e, consequentemente, cuidado e evoluído. Mas a outra também é ter as diferenças sociais reduzidas de forma que todos tenham oportunidades iguais. Agora, como é que a gente vai conectar aquele grande que quer ensinar e aquele pequeno que às vezes não tem como chegar diretamente naquele grande, ou empresários distintos que possam se ajudar? Como é que essa conexão existe? Olha, eu acho que ela se inicia na consciência, né, de que
talvez, né, João? Esse tema me interessa muito, não sou especialista em empreendedorismo social, mas eu pratico muita solidariedade e ações, porque eu acho que é uma questão de consciência. É uma questão da gente entender que a gente, na verdade, somos todos primos aqui, somos todos irmãos. E, né, no sentido de que somos aqui Homo sapiens, uma sociedade, e somos, falando em Homo sapiens, a única espécie que realmente tem uma rivalidade ou tem essa questão de estar acima um do outro, né? Isso não é visto no mundo animal de forma alguma. A gente tem a liderança, e uma liderança, inclusive, transitória. Então, assim, João, eu vejo que o empreendedorismo social, ele hoje, a gente, ainda mais, a gente está vendo na TV aí essas campanhas contra a fome, etc., a gente vê que é algo muito sério. Só que estamos tendo, nesse momento, talvez, muito mais destaque devido à situação da pandemia, mas eu acredito que esse destaque devia ter sempre, porque após essa pandemia, isso não vai acabar, a gente não vai sanar. E hoje é nítido que muitas empresas, muitos empresários têm muito mais do que precisam para ter um conforto e ter uma empresa caminhando bem. E eu acredito que o caminho da sociedade vai ser a divisão um pouco, a comunhão, de certa forma, né, desses recursos, né, e não o acúmulo da riqueza. Até como diz, né, a gente tem dizia, né, talvez tem tudo a ver com esse tema, aquele verso do Érico Veríssimo, de que adianta construir arranha-céus se não vai haver almas humanas para morar neles. Então, assim, cara, a gente está mais do que na hora de ter essa consciência, sabe, João, de pegar aquele que quer ensinar, aquele que quer aprender, e no meio assim, a gente vai ter que ter o quê? Recursos para montar essa estrutura, para investir nessa logística para aquele que não tem condição de chegar até o local, de tecnologia, de estrutura física, de um espaço adequado, porque isso é um investimento, requer investimento. Não adianta só ter vontade e ter o outro que quer, mas no meio do caminho existe uma situação que precisa ter um ambiente adequado, a situação adequada para que aquilo ocorra. E isso requer investimento. Então, acho que as pessoas vão ter essa consciência de que nós precisamos realmente nos unir agora, mais do que nunca, né, daqui para o futuro, para minimizar esses impactos sociais, impactos, né, na questão de alimentação, saneamento básico, ambiental, animal, enfim, né, socioambiental, enfim, cara. Então, é muito trabalho a ser feito, João. E isso é bom. Para quem quer fazer, isso é muito bom, porque realmente o seu coração e o planeta agradecem, né? Sem dúvida, eu acho que esse tem que ser o ponto, né? Agora, trazendo um pouquinho para você, Lara, o assunto, como é que fica, então, esse momento em que o empreendedor, o líder, né, busca, acima de tudo, o sucesso da sua empresa, o sucesso de seu negócio, o sucesso, na verdade, da sua carreira, o que não é ruim, não é errado, nem um pouco, pelo menos na minha visão, corrija-me se eu estiver errado. Só que, normalmente, essa procura acaba ignorando outros no sentido de geral, né? Acaba ignorando o meio ambiente, acaba ignorando o aspecto social da coisa. Como é que faz para balancear isso tudo? Boa pergunta, Badiali. Na realidade, eles não são excludentes, eles são complementares. E eu não diria que isso é uma generalização. Eu tive a oportunidade de desenvolver as lideranças do NUREX, que é o Núcleo de Reabilitação Excepcional aqui em Santos, que fica na Campus Melo, e que é um espaço de empreendedorismo social, aonde que, de alguma forma, eles atendem as pessoas excepcionais, que não são só crianças, até como uma contrapartida do que não necessariamente o governo atende em 100%. Eu não estou aqui sendo crítica em relação a isso, nós estamos falando de um Brasil de 220 milhões de habitantes. O Brasil é incomparável, é muito difícil comparar com outros países, em face da sua complexidade, do seu tamanho. E aí, diante disso, João, eu percebo que a moeda de troca de quem, de fato, está à frente do líder do empreendedorismo social, ela não é, óbvio, necessariamente o lucro. E eu não vejo nenhum problema sobre aquele empresário que, de fato, tem como premissa o lucro. Empresa precisa lucrar, senão ela fecha.
Mas o mais bacana do empreendedorismo social é que, além de fato de você ter que dar resultado, porque você precisa prestar contas, existe um ganho que é implícito, que é o ganho que vai ao encontro do que o Alexandre falou, daquela nossa essência de ser, e não necessariamente a essência do ter. É aquele ganho que você não tangibiliza, que você não contabiliza, e que, de alguma forma, você vai feliz para casa em face de um trabalho que você realizou, porque você é especialista, você se formou e você é remunerado por isso, mas também sobre aquele trabalho que não tem preço, sabe? Hashtag não tem preço, porque ele é imensurável em face dos ganhos que você tem de ordem psicológica, de ordem afetiva, de você chegar em casa e você verificar que talvez você não tenha dentro da sua casa a vulnerabilidade que você encontra nesses espaços. Em geral, o empreendedorismo social, ele atende aos espaços vulneráveis, e aí você acaba dobrando o valor que você dá para o seu trabalho, para a sua, digamos, missão, porque eu vejo que é uma questão de missão, muito mais do que obrigação. Então, Badiali, eu vejo que tem espaço, sim, para as empresas que têm como premissa o lucro, e isso é o capitalismo, né? Bem-vindos, nós vivemos nesse mundo capitalista e faz parte, mas, ao mesmo tempo, existem, sim, iniciativas muito interessantes que trazem como moeda de troca a afetividade, o desenvolvimento do ecossistema, que é tão importante para que a gente possa viver e, inclusive, sobreviver. E só para finalizar, eu acredito que haverá um boom do empreendedorismo social pós-pandemia, porque as vulnerabilidades estão cada vez mais evidentes. Olha, aposta interessante essa, principalmente para a pessoa que quiser empreender nessa área, né? Vai aí um ótimo ponto da Lara, para quem estiver nos acompanhando. Maurício, então, acho que uma coisa que ficou clara na fala da Lara é que normalmente aquela pessoa que trabalha com empreendedorismo social tem uma missão. Mas eu preciso necessariamente ter essa missão, preciso ter esse foco desde pequena, porque a gente vê gente que, quando a gente fala de cuidar do lado social, a gente já imagina a Madre Teresa de Calcutá, imagina Gandhi, imagina pessoas assim, e eu não sei se eu tenho a mesma qualidade, a mesma habilidade que esses caras tinham. Como é que eu faço? Bill Gates não parece nem um pouquinho com a Madre Teresa de Calcutá. E ele é um dos maiores filantropos que nós temos hoje aqui, não é? Talvez o maior mesmo. Eu soube que ele é o maior proprietário de terras nos Estados Unidos, que ele quer um projeto de alimentação. Tá? Se ele faz, vamos fazer igual, porque até agora eu não vi esse cara errar, tá? Então a ideia é o seguinte: o terceiro setor aqui, o empreendedorismo social, ele ocorre no vácuo do Estado, onde geralmente o Estado não atua ou atua mal e porcamente, que a gente está cansado de ver isso aqui. Né? Então, se eu tenho habilidade, se eu tenho dom, se eu sou a Madre Teresa de Calcutá, a reencarnação dela ou qualquer coisa, eu não sei. Eu basta ser sensível, perceber a dor do próximo e a minha não dor, ou a dor de ficar de braço cruzado vendo ele. Se eu tenho essa sensibilidade, se eu tenho essa sensação de que eu posso ajudar, eu não preciso fazer grandes coisas. A nossa vida é feita de pequenos momentos. Pequenos ajustes acabam corrigindo tudo isso. Eu tenho comigo que a missão de vida de cada um passa por esse daí. Fazer o bem para alguém, fazer alguma ação, que quando você chega em casa, que a Lara falou, que todos falaram, né? O Herzberg fala que a satisfação do trabalho não é o salário, é o trabalho bem feito. Então, de repente, se eu estiver fazendo um trabalho que possa gerar benefícios para a sociedade, por que não fazê-lo? Nos meus processos de coaching de transição para aposentadoria, muitos futuros aposentados não têm um objetivo de vida pós-aposentadoria. A ideia é, eu vou viajar, eu vou fazer tal coisa.
mas de repente eles percebem que falta algo. E é geralmente toda aquela minha formação profissional de trabalhador, eu vou fazer o quê quando eu aposento? Deixo na gaveta da empresa e vou embora, nunca mais eu vou ver? Não é uma sacanagem para tudo que você já fez na vida? Abandonar esse seu passado? E por que não usar isso daí em prol de uma sociedade? Em prol de uma associação, esqueci o nome da associação que a Lara falou, mas existem muitas que estão precisando de alguém que vá lá e ajude. A sua experiência pode e deve ser suficientemente para corrigir alguma falha, uma necessidade de uma dessas associações, sem ser a Madre Teresa de Calcutá. E o Bill Gates, é lógico. Poxa, trazendo um pouquinho para você, mestre, comentávamos aqui justamente fora do ar que para você, então, parece que o empreendedorismo social não se limita única e exclusivamente ao empreendedor e aos seus funcionários. Tem umas pessoas mais importantes, assim, é isso? Exato. Essa pandemia, né, ela está fazendo florescer essa diferença social incrível, impressionante que existe aqui no Brasil. E eu acho que é momento de a gente pensar seriamente nisso. E é evidente, o empreendedorismo social é já uma parte desse trabalho que alguns voluntários, cada vez talvez em maior número, procuram fazer para dar pelo menos uma oportunidade àquelas pessoas que não têm recursos. E hoje com a internet, hoje com a possibilidade de a gente fazer realmente uma educação, né? Quer dizer, substituir a escola através da internet, através de palestras, através de coisas que a gente vê na internet, a gente tem que achar um meio de incentivar essas pessoas. Porque o que você tem hoje na internet, em termos de cultura, em termos de coisas interessantes, até permitindo quase que a pessoa se profissionalize, e mesmo na televisão. Então, acho que nós temos que fazer uma campanha, talvez tenha que partir realmente do governo, né, através de uma campanha publicitária bem forte, para fazer com que essas pessoas que, infelizmente, não conseguiram no início das suas vidas, ter uma educação adequada e, a partir daí, dificilmente conseguem realmente voltar a ter alguma coisa mais forte, comecem, já na infância, a se aproveitar desses recursos que, vamos dizer assim, esse empreendimento social oferece. Que são vídeos na internet, que são programas na televisão, ensinando, às vezes, até profissões, ensinando coisas que a gente, às vezes, aprende na escola e numa universidade e acha que lá é o único lugar que isso pode existir. Então, acho que deveria haver uma campanha e uma colaboração de todos no sentido de convencer a essa sociedade que, infelizmente, vive numa classe mais inferior, a tentar aprender com esses recursos que nós temos hoje. Não há um incentivo para isso. E talvez aí pessoas importantes como jogadores de futebol, cantores, enfim, artistas que têm muita fama e são muito escutados e elogiados, e esse pessoal gosta dessas pessoas, e se elas falarem, eles ouvem e fazem o que eles recomendarem. Então, só para recapitular aqui, o Matheus vai trazendo um pouquinho para você. Pelo que eu entendi, empreendedorismo social é quando um ser se preocupa com o outro. Quando um ser realmente tem preocupação com o outro ser e não com o dinheiro desse outro ser. Não seria a mesma definição de networking? Tem uma certa ligação aí, mas o networking existem várias. Você, ao praticar networking, tem vários objetivos. Você pode
praticar um networking de negócio, um networking social, um networking de conhecimento, enfim. O papel do networking, quando a gente fala em negócios, é de fato você criar conexões, né, duradouras, verdadeiras e que permitem ali que seja possível uma troca. Esse é um networking de negócios, tá? Mas falando do social, viu, João? Tem uma pequena ligação, mas quando a gente fala do empreendedorismo social, eu acho que vai muito mais além do que isso. É você pensar em gente que nem está à sua frente, talvez. Que você nem sabe a cor dos olhos, né? Então, os empreendedores sociais, eles realmente pensam em pessoas. Diferente do empreendedor de negócios normal, né? Que ele pensa muitas vezes no lucro, satisfação do cliente, crescer o seu negócio, de certa forma, né, ali gerar emprego, gerar renda de uma comunidade e tal. Mas o empreendedor social, que é aquele que monta uma empresa com esse fim realmente, né? Ele vai ajudar pessoas que ele mal nem sabe de onde veio para onde vai. Né? E eu acredito, João, só fazendo um pensamento aqui meu, tá? Não sei se existe, se está certo até essa forma, mas assim, eu acredito que existem assim os empreendedores sociais que criam empresas que pensam em pessoas. Eu acho que e podem existir os empresários ou as empresas que têm responsabilidade social. E aí a gente entra numa situação de que a gente vê pessoas que às vezes não fazem porque acham que estão fazendo pouco. E elas ficam esperando o momento em que elas poderão fazer quando tiver o suficiente ou muito. E aí não vira isso não você esperar esse momento, talvez ele nunca chegue, né? Você dá só o que te faltou. Isso, na verdade, o que te faltou, não, perdão, o que te sobrou, né? Então, hoje, se as pessoas tiverem a consciência que o pouco, que a soma do pouco se transforma em muito, a gente vê que as mudanças podem ocorrer de forma muito significativa, né? Então, eu acredito muito nessa crença. E sim, a pessoa, só vou ajudar quando eu me aposentar, eu vou montar uma empresa para dar cursos gratuitos para criança. Cara, mas e hoje? Você pode fazer o que hoje? Qual é o mínimo que você pode fazer hoje? Certamente esse mínimo vai causar um impacto, já que seja ajudar uma pessoa, ou que seja ajudar uma ONG, uma organização. Esse pouco, junto com outros pouquinhos, vai causar sim uma transformação, uma mudança. E a gente consegue mudar o mundo assim, ou mudar a nossa comunidade, o nosso bairro, enfim, ou mudar vidas, né? E não, a gente tem que parar de usar só a questão do empreendedorismo social ou do social, responsabilidade social nos negócios, apenas para trazer um holofote, né, para a gente, né? E fazer isso mais de alma e de corpo, mesmo de coração, tá, João? Então essa é a minha opinião, minha visão sobre isso. Bonito pensamento, na realidade. Mas então, Lara, pelo que eu estou entendendo, o líder de verdade, aquele líder real, acaba tendo uma vantagem muito grande sobre os outros empreendedores, empresários, quando se trata de empreendedorismo social, porque ele tem a característica de se preocupar com os demais, né? Ele não pensa só nele, ele pensa no grupo, certo? Sim, não existe, no meu ponto de vista, empreendedorismo social sem liderança. Você precisa, de fato, mobilizar as pessoas para uma causa que transcenda o seu dia a dia. Então, o nosso dia a dia é repleto de responsabilidades, obrigações, enfim. E tem causas que são nobres e que transcendem esse dia a dia mais pragmático. Então, para você mobilizar pessoas em torno desse propósito, tem de haver, sim, uma liderança efetiva, uma liderança que persuada as pessoas em torno dessas necessidades, uma liderança que faça as pessoas de um dado local, as pessoas que estão no entorno, observarem, enxergarem o que está acontecendo, porque, infelizmente, existem muitas mazelas no nosso país e, às vezes, as coisas ficam normais, de tão evidentes no nosso dia a dia. Então, eu penso que todo empreendedorismo, seja para uma causa animal, seja para uma causa da natureza, seja para uma causa humana, ele é aquele líder que mobiliza as pessoas para ação em face de que elas possam enxergar sobre aquilo que elas não estão vendo, que elas possam ouvir mais sobre aquilo que elas não estão ouvindo. E isso não é para muitos, eu penso que é um papel para poucos. Nós tivemos grandes lideranças,
voltadas a causas sociais, como o Betinho, enfim, e outros nomes, né, que, enfim, são inúmeros, e que, de fato, deixaram um legado, né? Deixaram um legado. O Ernesto fala bastante de legado, e eu acho que é isso que perpetua, de fato, o empreendedorismo social. Alguém um dia vai estar olhando para aquilo, vai mobilizar as pessoas para essa ação, e tudo passa. Essa pessoa vai passar. E o que ela vai deixar para as próximas gerações em torno dessa causa? Tanto para uma mudança significativa daquele cenário anterior, como para a perpetuação dessas ações, e é o que faz, de fato, a vida valer a pena. Eu lembrei agora, eu participei também de um grupo, salvo engano, é o grupo Elo, aqui de Santos, Etos, desculpa, eu não me recordo o nome. E nós mobilizamos, sim, pessoas para nós estarmos reformando algumas áreas aqui da cidade, através de recursos doados, e foi uma experiência muito bacana. Então, eu volto a falar, a moeda de troca, seja do líder que está à frente disso, ou das pessoas que são mobilizadas por ele, ela é muito gratificante. E que tal, se você que está nos ouvindo agora, se deixar envolver por uma causa social de algo que esteja próximo a você? Eu acredito que é uma experiência que você vai levar para a sua vida e depois traz aqui para a gente, né? Num comentário no próximo programa, como foi essa experiência. Gostei desse pedido, desse desafio. Acho que todos nós deveríamos justamente comprar essa briga no bom sentido, óbvio, mas é uma briga porque trabalhar pelo lado social é realmente difícil. Agora, Maurício, e para a pessoa que não é mais adolescente, para a pessoa que já está há algum tempo trabalhando, desenvolvendo, cuidando do seu próprio negócio, como é que fica para desenvolver o seu potencial, para o lado social? Estava desligado. Acompanhando o pensamento da Lara. Sai de casa e vai procurar alguém para ajudar. Não precisa ser jovem para fazer. Não precisa ter 30 anos, 40 anos. Se você for mais jovem, provavelmente você vai ter mais energia. Em compensação, se você tiver mais idade, você terá mais sabedoria. E muitas vezes nós imaginamos ajudar numa algo grande, e não é. Eu falei no outro bloco, pequenas ações. E vamos usar um exemplo, aquela história da lagoa, né? Você joga a pedrinha lá dentro, ela faz um círculo, outro. Quando você vê, independente do tamanho da lagoa, a onda que você propagou em função da pedrinha atinge praticamente a lagoa toda. E muitas vezes é isso que nós precisamos. Tá? Dentro do prédio que eu moro, vamos agitar, vamos correr atrás de criar um programa de cesta, juntar a cesta básica. Cada morador dá 1 quilo de não sei o quê. Gente, isso vai fazer uma diferença enorme lá no fundo. Para quem que eu vou levar? Eu vou levar lá nos moradores lá, pessoal afastado lá? Não! Procura quem está fazendo grande. Tem um monte de gente que está fazendo. Eu penso assim, que se eu pequenininho não sei andar correndo, eu vou dar a mão para quem tem velocidade, eu vou correr junto. Então, pequenos atos, pequenas atitudes, independe da idade de que você vai ter. Você vai conseguir realizar alguma coisa. E essa alguma coisa que você vai fazer, gente, por menor que seja, vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. Tá? 1 quilo de arroz que você tirar do seu armário, um pacote de macarrão que você tirar do seu armário, vai dar para comer quase 3 dias uma pessoa. E a gente está falando apenas em comida e na situação hoje. Mas existem coisas que você pode fazer e que você muitas vezes não percebe. Tá? Reciclar o lixo, separar o que é alumínio, o que é de papelão, o que é de plástico, tá? O lixo biológico lá, o orgânico, colocar de uma maneira separada. Pequenas coisas que você faz e vai fazer o meio ambiente ficar diferente. Não jogar papel na rua, não jogar
o cigarro, o toco de cigarro no chão, o plástico no chão. Na hora que você senta na cadeira de praia, come seu pastel, leva embora o lixo. Não deixa para que o meio ambiente e algum dia alguém vá lá colher. Esse é o ponto, eu acho que fazer a sua parte, mesmo quando você acha que não é a sua parte, né? Hoje a gente espera ter elucidado justamente a dúvida e o questionamento sobre empreendedorismo social. Então, agora, para encerrar, vou dar 2 minutinhos para cada um de vocês justamente poderem falar de como vocês inspiram, porque eu acho que tudo bem, não é a visão conceitual, mas na minha visão permita uma liberdade poética. Todo mundo que inspira, que faz o bem pensando no próximo, acaba tendo um pouquinho de empreendedor social. Como eu sei que você tem horário, Lara, vamos com você primeiro. Muito obrigado pela participação de hoje e como é que você faz o seu empreendedorismo social? Muito obrigada, agradeço a gentileza. Eu já aproveito até para me despedir da banca, porque saindo daqui eu vou entrar lá no meu canal do YouTube para falar de como você pode escalar o seu negócio, ou seja, você vender mais. Não necessariamente é empreendedorismo social, mas é empreendedorismo. Como de fato eu participo, então eu presto serviços para a Nurex, que é o Núcleo de Reabilitação Decepcional, desenvolvendo as lideranças. E eu estou falando toda a parte pedagógica. Gente, é um trabalho assim, não tem preço, é uma experiência bacanérrima. Eu aprendo. Na realidade, elas me contratam para eu desenvolvê-las. Quem sai de lá desenvolvida sou eu. E como eu falei para vocês também, eu tive a oportunidade de também atuar numas frentes em relação a algumas comunidades locais, mobilizando toda a estrutura, reformando, colocando a mão na massa em projetos chamado Guerreiros Sem Armas. Então, é o que eu digo, é uma experiência super bacana e volto a reforçar, você que esteja nos ouvindo, eu acho que é uma grande oportunidade de você experienciar, mesmo para você falar, eu acho que não é minha praia, mas o que eu posso te garantir, você pode até não gostar, mas que você volta diferente de como você foi, você volta. Então fica aqui o meu recado. Um beijo para todos vocês, tenham um ótimo final de programa e se você quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, me procurem no Instagram, no @LaraAmatos, com 2 T's. Um beijo, boa noite, meus queridos. Bom, já sabemos então que temos um compromisso marcado. Saindo aqui da nossa live do Papo Empreendedor, você vai direto para o @LaraAmatos para aprender como escalar o seu negócio. Antes de chegar lá ainda, vamos aqui justamente para ele. Ernesto Rabercorn, como é que você faz o seu empreendedorismo social? Como é que é a sua atuação social? E muito obrigado por ter participado hoje. E eu sou aluno da Lara, nesse treinamento espetacular. Já começou no domingo à noite e realmente está muito legal, no sábado à noite. E está muito legal e vamos então aprender hoje como escalar nosso negócio. Muito bom o curso, parabéns, Lara. E eu diria assim que uma coisa que eu posso oferecer como um trabalho social é o meu site. Meu site é ernestoabercorn.com.br. Além de você baixar lá o livreto Dicas de Como Chegar Lá, que já te ensinam bastante coisas, tem mais de 180 vídeos, que estão também todos no YouTube. E eu acho que com esses vídeos a gente consegue transmitir alguma coisa aí para toda essa gente que nos escuta e sempre aprende um pouco com o que a gente fala. ernestoabercorn.com.br ou no YouTube Ernesto Abercorn. E dê um like lá. Muito obrigado também, Alexandre Manto. Legal, João. João, eu fico muito atento às informações. Eu não sou uma pessoa que eu tenho aquela ONG, aquela instituição fixa. Normalmente eu estou sempre atento. Então, quando às vezes eu vejo ali uma matéria, vejo no jornal, vejo uma publicação, ou estou na internet e eu vou lá e ajudo, né? Então, costumo fazer desta forma. Faço uma contribuição, agora não está dando para a gente fazer muito presencialmente nada, né? Mas a gente acaba fazendo da forma que dá ou faz e pede para entregar. Eu acho, João, que assim, grandes transformações podem acontecer
se a gente aproveitar melhor. A gente vê hoje esse pessoalzinho, a geração Z aí, o pessoalzinho mais novo, vindo com gás total e muita essa visão de propósito. Acho que é um público para a gente poder estimular, incentivar eles a abraçarem essa causa através de educação, programas educativos, né, envolvendo mais os jovens. Eu acho que os pais, as famílias podem trazer esse tema para suas mesas aí de almoço, de jantares, aos domingos, não sempre, né, mas assim, ir já introduzindo isso para essa juventude, o sistema de ensino, porque a gente aprende a não matar bichinho, não cortar árvore, mas ninguém fala nas escolas de ajudar o próximo, né? Então é um assunto também ainda pouco até explorado nas próprias escolas, né? Eu também acho que é algo que me inspira muito a sempre ajudar é justamente estar sempre com esse assunto próximo. Então, ou estar perto de pessoas que praticam o empreendedorismo social ou ações sociais, ou praticar ações sociais, né? Sempre ficar atento, mão na massa, olhos, ouvidos atentos. Então, essa dica que eu dou aí para as pessoas, porque como eu disse, né, como dizia Érico Veríssimo, não adianta a gente construir arranha-céus se não vamos ter almas humanas para morar neles. E a gente precisa realmente aí criar cada vez mais uma comunidade mais justa e nos ajudar. Aliás, nos ajudando, essa grande filosofia do BNI, se eu te ajudar, você vai querer me ajudar e todos ganham com isso, num ambiente altamente produtivo, positivo, né, e de crescimento para todos. É isso aí. Obrigado a todos os companheiros da equipe toda. Na veia. Obrigado a você pela participação. E você, Santucci, muito obrigado pela participação. E como é que funciona essa parte de ajudar o próximo? Eu aprendi uma vez que a mão direita não precisa saber o que a mão esquerda faz, né? Eu sei que elas fazem. Então, dentro do Instituto, a proposta é conscientizar a pessoa a dar o seu melhor, primeiro para si mesmo, porque afinal de contas, se ela não tiver forças, ela não consegue andar, e depois ela trabalhar em prol de uma melhoria. Da primeira sociedade que tem à frente dela, que é a família, e depois uma maiorzinha, uma maiorzona, e quando você vê, você está no mundo inteiro. Existem projetos, volto a falar, não precise ir longe. É do lado da sua casa. Abra a janela, olha para fora. Você vai encontrar gente que precisa. Não sei o quê, mas precisa. E eu tenho certeza que você tem o que ela precisa. Uma mão amiga, um ombro amigo, um pacote de comida. E é isso que a gente procura dentro do meu programa, de vida, inclusive, fazê-lo. Ajudar quem está precisando na hora e da maneira que estiver precisando. E o Instituto Potentiate está aí para isso. Descobrir você, a sua potencial força, a sua potencial competência e trabalhar ela em favor seu e da sociedade.